O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos nesta tarde de domingo para rendermos louvores a Deus pela vida, pelo testemunho e, sobretudo, pela intervenção sobrenatural de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que em 1917 apareceu em Portugal num contexto histórico muito complicado. Nós estávamos em pé de guerra. A Rússia vivia um momento dificílimo em que um sistema de muita opressão chamado comunismo estava destruindo a fé, o costume e a liberdade religiosa das pessoas. Nossa Senhora, muito preocupada com os rumos do mundo, vem então para suplicar que os homens voltem para Deus o seu olhar. E é nesse sentido que a Virgem Maria, naquela mensagem, apresenta alguns caminhos fecundos para que o homem realize a vontade de Deus, aplaque a sua ira e esconde de Nossa Senhora é a que os homens façam penitência. A Virgem Maria não se dirigiu então a grandes intelectuais, a homens nobres da sociedade, às pessoas influentes daquele tempo, ou a algum político que pudesse realizar alguma obra para solucionar aqueles problemas, não. A Virgem Maria escolheu aparecer para 3 inocentes crianças, pequenos pastorinhos que viviam na simplicidade do campo, mas que possuíam sensibilidade interior. É então que nós compreendemos as razões pelas quais Deus nos pede a nós que tenhamos um coração de criança. Foi aqueles pequenos pastorinhos que Nossa Senhora comunicou a mensagem de Deus que pedia penitência. Meus irmãos, o que significa em nossos dias fazer penitência? Que não ofertarmos ao Senhor as dores do nosso coração, ofertarmos a Jesus as dificuldades que enfrentamos todos os dias, ofertar a Jesus pela conversão dos pecadores, pela mudança da sociedade, tudo aquilo que nós vivemos como problemas na carne, na vida financeira, nos relacionamentos. Todas as nossas dificuldades devem ser oferecidas a Jesus como penitência para a expiação dos pecados. Nossa Senhora, além da penitência, dá a eles ainda uma segunda receita, a receita da oração. Perguntemo-nos, meus irmãos e minhas irmãs, como tem estado a nossa relação com Deus? Se nós temos escutado a mensagem de Nossa Senhora nesse sentido, ela que nos convidou a vivermos uma experiência de profunda intimidade com o seu Filho Jesus e particularmente nos indicou uma modalidade de oração, a oração do Santo Terço, dizendo-nos que esta é uma oração poderosíssima,
capaz de não somente aplacar a ira de Deus, mas de converter os mais duros corações e de operar em nossa vida milagres profundos de conversão. Quereis, pois, viver uma experiência de felicidade completa, rezai o terço. Contemplai os mistérios do Senhor nesta oração que deve ser feita segundo a nossa mãe todos os dias. Meus irmãos, não existe nenhum segredo na oração do terço. Esta, aliás, a oração própria do simples. É a oração própria dos pobres, é a oração própria daqueles que não possuem um vocabulário extenso, muito belo, para elaborar diante do Senhor belíssimas orações. Não! São repetições solenes de Ave Marias, com fundo de contemplação dos mistérios do Senhor, que vão nos introduzindo nestas celebrações da paixão do Senhor. Nossa Senhora sabia que era essa a melhor pedagogia para o conhecimento dos homens a Deus, a oração do Santo Rosário. Então, nos perguntamos muito sinceramente, quantas vezes por semana eu tenho rezado o terço? Particularmente a nós, desta comunidade, que estamos debaixo do patrocínio de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Muitas vezes nós resumimos o título de Nossa Senhora, referindo-nos apenas ao local da sua aparição, que está em Fátima, Portugal, mas ela aparece com o título de Senhora do Rosário de Fátima. Exatamente porque a sua principal mensagem, depois da penitência, era a da oração do Santo Rosário. Nossa Senhora, a esse respeito, falou pelo menos 57 vezes ao longo das suas aparições, que ocorreram de 13 de maio de 1917 até 13 de outubro daquele mesmo ano. E por que, meus irmãos, Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse? Porque queria a salvação das nossas almas, e é urgente que nós lutemos para não sermos danados ao inferno. Poderíamos então dizer que talvez as crises de 1917 tenham ainda se intensificado muito mais nos nossos dias. Não vivemos mais em pé de guerra civil. Não estamos, quem sabe, correndo o risco, pelo menos entre nós aqui na América, de uma guerra muito grande com bombas, com mortes, mas vivemos uma guerra muito mais profunda, a guerra contra os espíritos maus. A guerra contra os principados e potestades, a guerra contra Lúcifer e os seus demônios, que querem destruir sobretudo, já nos avisava Nossa Senhora de Fátima, as nossas famílias, por diversos meios, pela traição, pelo adultério, meus irmãos, pela dificuldade de relacionamento, mas sobretudo pelo esquecimento de Deus, pela indiferença à pessoa de Deus, pela indiferença àquilo que é sagrado, pela indiferença àquilo que deveria ser para o mundo de hoje o mais precioso elemento de cuidado, carinho e culto, a presença de Deus no mundo. Quantos de nós não vemos dentro dos nossos próprios lares, às vezes familiares nossos, que são absolutamente indiferentes à pessoa de Deus? Nós estamos aqui celebrando esta Eucaristia em honra da Virgem Maria, enquanto escutamos as mais baixas músicas logo aqui do lado, como expressão da indiferença a Deus,
como expressão da indiferença às coisas de Deus, porque as coisas de Deus não mais dizem respeito a nós, não mais dizem respeito aos nossos cuidados, porque ser ou não religioso para o mundo de hoje é absolutamente indiferente. Não existe mais no próprio coração do homem de nosso tempo o temor ao inferno, porque esqueceram-se, apesar das constantes intervenções de Deus e da Virgem Maria, que virá o dia em que nós seremos julgados pelos nossos atos, que virá o dia em que o Senhor se levantará com justiça para nos perguntar de que modo nós cuidamos da mensagem que Ele nos deixou. Se fomos a Ele tementes, se escolhemos a Sua presença, se mergulhamos no Seu amor, se quisemos experimentar os Seus cuidados, ou se vivemos como se Deus não existisse. Esta é uma opção nossa, que nasce livremente de um coração que recebeu de Deus a liberdade como um grande dom. Nossa Senhora trouxe de modo ainda mais intenso aquilo que já nos estava proposto pela palavra de Deus, nos apresentando o caminho do bem e do mal, da vida e da morte, e nos exortando a escolher o bem, a escolher a vida. Como grande fruto desta festa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nós queremos trabalhar pelo triunfo do Imaculado Coração. E quando é, meus irmãos e minhas irmãs, que triunfa o Imaculado Coração de Maria? É quando nós nos convertemos. Triunfa o coração de Maria quando nós escutamos a voz de Jesus. Triunfa o coração de Maria quando nós obedecemos os seus mandamentos. Triunfa o coração de Maria quando nós não deixamos que a dor e o sofrimento nos afastem de Deus, mas que ao contrário nos impulsionem sempre mais a glorificar a Deus diante de toda e qualquer circunstância. Triunfa o coração de Maria quando não somos indiferentes às leis do Altíssimo, mas ao contrário, vivemos com intensidade cada uma na nossa vida, permitindo que Nossa Senhora seja introduzida dentro dos nossos lares, mas sobretudo introduzida na nossa conduta. Peçamos que ela interceda por nós, que ela interceda pelas nossas famílias, que interceda pela nossa conversão, que interceda pela nossa capacidade de sermos homens e mulheres de oração, para que com um terço na mão apressemos a vinda gloriosa de nosso Salvador e o triunfo definitivo do seu Imaculado Coração. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Digamos juntos: Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.